Shalom, Brahá Lekulam, com muita alegria. Estamos agora na semana de Pessah e logo Shivit Shel Pessah. E é a partir desse dia, nesse sétimo dia de Pessah, que na Galuta também tem, ou seja, fora de Israel também tem o oitavo dia, e em Israel só tem até o sétimo dia, nós temos de manhã cedinho, esse é o costume dos Sefaradim, de acompanhar até no Vatikim o Az Yashim Moshe Bnei Israel, que é o Shirat Hayam, o cântico que Israel fez quando saiu literalmente de um estado de escravidão, de servidão, para um momento de total libertação física e espiritual. Quando você tem a capacidade de ter a possibilidade de escolha, nesse momento você é livre. Se você não tem a capacidade de escolha, dentro do contexto social, dentro do contexto histórico e até antropológico, quando o homem não consegue ter as suas próprias escolhas, ele ainda não é livre. E nesse momento o homem Israel tornou-se livre, porque ele passou a acreditar e aquilo foi muito forte. Vamos porque é eu e você falar sobre Emuná. Essa Emuná que muda e transforma. Nashon Ben Aminadav, ele nos ensina que além da Emuná, além do Moshe Rabbeinu parar para fazer tefilá, nós temos também que fazer a ação. O Rav Kook diz que a formação das mitzvot de Israel se deve também a ser com ação. Aqueles que têm mitzvot e aqueles que não têm mitzvot, mas trabalhando junto, crescendo junto, para poder fortalecer assim a Yardut, inclusive com ação. E podemos fazer uma correlação, um remes, através de Nashon Ben Aminadav. Ele pulou, e assim traz o Midrash, que até o pescoço, e nesse momento o mar se abriu. Nós temos aqui o marshal, uma metáfora, onde fala que até o pescoço, que é uma expressão que usamos no dia a dia, que eu estou até o pescoço em relação ao humor, algum aspecto, mas a gente, independente se a água chegar até o pescoço, a gente tem que continuar acreditando. Mas o acreditar é muito profundo. Tanto é que Miriam Hanaviá, a irmã de Aharon, a irmã de Moshe Rabbeinu, assim que eles atravessaram, ela pegou um pandeiro e começou a tocar. A grande pergunta que se faz entre os meforashins é: de onde veio o pandeiro? O pandeiro veio dela acreditar que a qualquer momento poderia ocorrer essa libertação de Israel. E com isso eu faço questão de contar e compartilhar, assim traz os nossos mestres em relação ao Hafetz Haim. Esse grande mestre de Alahá, que trouxe a Mishnah Berurah, que trouxe a Shemirat Halashon, as leis do que a gente pode e o que não pode falar, para cada um de nós, ele também trouxe um pouco do adendo das mitzvot em relação a como praticar. Ele, todos os dias, ele verificava se a sua mala perto da entrada, ela estava pronta. Porque ele, como era um Cohen, ele queria poder participar assim que chegasse o momento em uma das vigílias entre os Kohanim, que é como consta no Maseret Tamid, que é parte do Maseret Meilá, aonde os Kohanim, eles se preparam, Shloshah Mekomot Kohanim Shomirim. São 3 momentos e 3 locais que os Kohanim, eles guardam. Ele queria participar disso. Então isso é emuná que a qualquer momento isso pode chegar. Essa mesma emuná que eu vejo que comunidades, elas conseguem surgir e se manter, independente do tempo, independente da perseguição que ocorre. Isso aconteceu em Portugal. Existe uma comunidade chamada Mekor Haim Kaduri, que ela fica no Porto, e alguns ingleses que estavam por lá andar, viram uma pequena sinagoga fechada, uma sinagoga fundada pelo tenente Barros Bastos, e eles fizeram questão de ampliar, desenvolver e fazer com que aquele núcleo se tornasse um ponto de fecundidade dos projetos judaicos. Isso significa que, independente com o decorrer do tempo, nós temos que nos linkar com a mesma força que teve Nashon Ben Aminadav, que teve Miriam Hanaviá e que também pode ter você, que não pode deixar a luz se apagar. Se a luz, que é a emuná, que é a fé, ela pode parecer fraca, se fortaleça e fortaleça mais uma pessoa. E assim, uma luz, uma vela,
se transforma numa chama. E eu desejo a cada um de vocês um Pesach Kasher Sameach. Estamos finalizando esse Hag, entretanto, linkando também com o livro do Rabino Moshe Tamim, que é Aromas da Torá. Ele fala sobre a Parashá Beshalá, e na Parashá ele cita o Rabino, que foi o Rabino anterior, o Rabino-chefe da Inglaterra, que é o Rabino Lord Jonathan Sacks, que a grande pergunta é sobre a abertura do Mar Vermelho, e ele traz que é o desafio. A abertura do Mar Vermelho se refere ao desafio que cada um de nós encontra. Enfrente-o. Vá, se for necessário, vá até o mar e ele vai se abrir. Por isso, só coisas boas. E no final, nós temos dois costumes muito especiais do Am Israel. Baal Shem Tov traz que nós temos a Seudá Baal Shem Tov, também chamada como Seudá Mashiach, aonde nos reunimos, e os Hassidim têm o costume, nesse momento, os que não molham o matzá, de molhar a matzá e de fazer e cantar ningunim, porque é o momento do sentimento de que a gente pode chegar nessa Bezrat Hashem Bekarov, no momento tão especial da chegada do Mashiach Tzidkeinu. E entre os Sefaradim, entre os marroquinos, argelinos e tunisais, e assim como também é o costume israeli, Jerusalém, por exemplo, nós temos a Mimona. Mimona, que é a festa que a gente sente após Pesach, após terminar essa questão da venda do Hametz em relação ao horário, tudo certinho. Nesse momento, se celebra comendo Hametz e fazendo uma grande festa que se torna um Hag, uma continuação da alegria do Hag, porque a gente passou por um processo e a gente pode agora comer aquilo que é fermentado, porque a gente passou a ser refinado. Hag Sameach a todos.